Boa noite. Vocês estão começando a pegar o jeito. Vai, vamos de novo. Vou contar até 3 para a gente não ficar aqui muito tempo, tá? 1, 2, 3. Boa noite. É uma alegria para mim estar com vocês. Vamos orar? Espírito Santo, muito obrigado, papai, pela tua presença nesse lugar. Nós pedimos, Senhor, que o nosso coração seja terra fértil para ouvir a tua palavra. Nós queremos, papai, acalmar os nossos corações, Senhor, a nossa mente. E que o Senhor, ó Pai, retenha os nossos pensamentos cativos com os do Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Muito obrigado, Jesus. Amém? Então, qual que é o tema de 2021? O ano de? Vamos ter que treinar de novo, gente. Vai, é avançar, tá? Vamos lá, eu vou contar até 3, vou fazer assim, vocês falam avançar, para ficar bem bonito. 1, 2, 3. O ano 2... Não, calma, vamos de novo. O ano 2021 é o ano de? Avançar. Isso mesmo, é o ano de avançar. E o tema da palavra de hoje é aliviando a bagagem. Por quê? Porque é difícil de avançar com muito peso nas costas, não é mesmo? Não sei aqui, eu acho que eu conheço aqui, é só o Lê que gosta de fazer trekking, aquelas caminhadas no meio do mato. Vocês têm mais gente que gosta. Então, na hora que você vai fazer essas caminhadas, normalmente você pega o que tem de mais leve para pôr na mochila, mas você não pode deixar nada que é necessário para trás, porque nem toda bagagem é ruim, mas tudo aquilo que é ruim você deixa. Por quê? Porque um momento vai pesar. Vocês estão com Bíblia, celular, bolsa? Então pega a Bíblia ou celular ou alguma coisa que não seja tão leve e levanta assim e segura aqui comigo. E eu vou continuar falando. Porque, vamos gente, vocês vão me abandonar aqui, eu vou ficar segurando sozinho. Todo mundo segurando. Se for mais pesado, fica mais fácil. Tá? Então, por que é importante aliviar a bagagem? Porque é difícil caminhar com uma bagagem pesada. E quanto mais nós seguramos essa bagagem, mais pesada ela fica. Ó, já tem gente deixando a mão descer. E não importa o tamanhozinho dessa bagagem. Não importa o peso dela. E não importa nem o jeito que você esteja segurando ela. Uma hora ela vai pesar. O meu ombro já está começando a arder. E enquanto você segura, o começo ela pode até parecer que não faz diferença na sua vida. Mas conforme o tempo vai passando, ela vai te atrasando e vai te deixando para trás. E aí a sua força vai esvaecendo. E aí vai caindo. E se você quiser continuar segurando até o ponto que você aguenta, quem segurar por último ganha uma oração. Estou brincando, pode abaixar. Então hoje nós vamos falar sobre aliviar a bagagem. Lembrando, e esses dias eu aprendi que fazer aniversário é muito bom. Porque você vai ganhando anos, e quanto mais anos você ganha, a experiência não deixa de estar com você. Então, quanto mais experiente você é, quanto mais velho você vai se tornando, mais experiência você tem. E apesar de ir avançando, você não vai perdendo aquilo que ficou para trás. Só que nessa caminhada, é importante ir o quê? Ir tirando os pesos. Quando a gente vai para o Paraná, a gente volta cheio de bagagem. Quem aí já foi viajar e voltou cheio de bagagem? A gente põe um pouquinho no carro, porque a gente sabe que quando a gente voltar, a gente vai voltar com o carro cheio. Ainda mais lá no Paraná, que o pessoal gosta de abençoar. Lá tem muita fartura, então a gente volta com o carro cheio. E nas nossas viagens da vida, nós vamos acumulando bagagens. Algumas são boas e algumas não são tão boas. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos lá, Filipenses 3:13. Esse ano eu quero cultivar o hábito de carregar a Bíblia. Então vocês vão me ver bastante com a Bíblia esse ano.
Amém? Então vamos lá, Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante estão, para as que diante de mim estão. Vamos lá de novo. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? E esse é o tema do nosso mês, o ano de avançar, e esse é o texto base, que nós vamos deixando aquilo que ficou para trás, e nós vamos seguir adiante. E quando nós vamos estudar o texto, se a gente ler bem do comecinho, Paulo fala o que ele deixou para trás, aquilo que ele abandonou. É lógico que o exemplo que nós temos de Paulo não engloba toda a nossa vida, mas os pesos desnecessários têm que ser eliminados o quanto antes, porque diferente de algo que você pega e solta, dependendo daquilo que você guarda, ela cria raiz em você. Eu lembro que logo que eu entrei na igreja, uma das primeiras pregações do pastor foi sobre raiz de amargura. E a amargura, ela é algo que ela enraiza no nosso coração. Então, amargura, ciúmes, inveja, essas coisas a gente vai deixando para trás. Na hora que a gente vê, a gente já deixa para trás. Por quê? Porque toda vez que a gente protege um sentimento desse, ele cria raízes dentro de nós. Ele se aposta de nós, ele fixa na nossa mente. Vamos dar um exemplo bem esdrúxulo. O irmão não me cumprimentou. E se for eu sem lente e sem óculos, gente, eu não vou cumprimentar, porque eu não enxergo. Então, às vezes não foi por querer, não foi por má vontade, mas alguém não te viu. E aí o que você faz? Você, em vez de falar assim, ele não me viu, está correndo para o culto, ou tem alguma outra coisa importante para fazer, ou não deu tempo. Agora, se você fala assim, o irmão não me viu, ele não gosta de mim. O irmão não me viu e se diz cristão. E aí começa aumentando. E aí Jesus fala para você assim, no seu espírito, não é isso. Aí você fala assim, é sim. E aí nesse é sim, a raiz começa a descer. Então, enquanto a gente vai falando, você vai lembrar de coisas que você tem carregado na sua vida. E enquanto você for lembrando, já vai eliminando. Você já ora na sua mente. Espírito Santo, tira isso de mim. Espírito Santo, eu perdoo tal pessoa. Espírito Santo, e depois disso, estava conversando ontem com o Andrew, o arrependimento, ele precisa de um fruto, aí o fruto do arrependimento é a nossa atitude. Então, você faz isso, e se for com alguma pessoa, ou você liga, ou você dá uma oferta, ou você dá um abraço, ou você dá um presente, mas o seu arrependimento, ele precisa produzir fruto para que ele seja verdadeiro. O arrependimento, ele vem em duas partes. Primeiro você se arrepende no seu coração, e depois você, num ato, frutifica aquele arrependimento na vida de alguém. Amém? Vocês estão comigo? Então vamos ler a Bíblia. Vamos lá. Filipenses, agora vamos ver o que Paulo deixou para trás. Então Filipenses 4, só para dar um contexto. Antes, Paulo estava falando com os filipenses, porque existiam alguns judeus que estavam querendo catequizar os novos convertidos e querendo trazer novamente a lei para eles e trazendo novamente a circuncisão para eles. E Paulo fala assim, não é bem assim. E aí Paulo continua, no capítulo 3, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O que Paulo está falando? Ele falou assim, se tem alguém aqui entre vocês que pode confiar naquilo que fez, naquilo que tem capacidade de fazer, naquilo que tem capacidade de cumprir, de acordo com a própria força, esse cara sou eu. Paulo fala, esse cara sou eu. E aí ele fala por quê?
circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, não há na lei, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, o que Paulo fala assim? O que vocês estão querendo se vangloriar? Olha quem eu era. Circuncidado no 8º dia. O que quer dizer isso? Que ele era judeu de verdade. Se tinha alguém que era judeu, e que pisou, e que fala que era judeu, era Paulo. Circuncidado no 8º dia. O que isso quer dizer? Que ele era judeu, filho de mãe judia, e filho de pai judeu. E que conforme a tradição, ele foi circuncidado no 8º dia, depois do nascimento dele. Aí ele fala de onde que ele vem. Linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Aí ele fala assim, o que ele quer dizer com isso? Eu venho da tribo na qual saiu o maior rei de Israel. Davi era da tribo de Benjamim. E ele fala assim, eu sou filho de judeu, com mãe judia, circuncidado no 8º dia. Eu nasci na mesma linhagem do rei Davi. E aí ele continua. Quanto à lei, fariseu. O que ele quer dizer? Ele mantinha a lei. Se nós lembrarmos do evangelho, os fariseus eram aqueles que ficavam nas esquinas e que se orgulhavam de conseguir manter todas as leis em público. Eles se orgulhavam de ser aqueles que, como se fossem os juízes do tempo, não do templo, do tempo. Eles falavam assim, você fez isso errado, porque está escrito na lei isso, 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 e eu não faço errado. Ele não era só judeu, ele era judeu e fariseu. Isso também dava um status para ele, de alguém que conhecia a lei e que mantinha a lei numa maneira acima da média. E o que ele fala mais? Quanto ao zelo, e aí se você pegar no grego, essa palavra ela quer dizer, quanto ao fanatismo que eu tinha, quanto à importância que eu dava, eu perseguia a igreja, eu perseguia a igreja de Cristo, eu mantinha a lei de tal forma, e era tão fanático, e tinha tanta paixão por aquilo que eu acreditava, que eu matava as pessoas que iam contra aquilo que eu acreditava. E aí, no final, ele fala assim, justiça que há na lei, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Das mais de 620 leis que eles tinham, ele falava assim, eu era irrepreensível em todas elas. Então, se existe uma pessoa que mantinha a lei, e que se esforçava, e que podia falar que se esforçava, era Paulo. E aí nós vamos continuar. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que precede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que precede de Deus, baseado na fé. Eu vou parar aqui, senão vai ficar longo. E aí o que ele está falando? E tudo aquilo que eu fazia, e tudo aquilo que eu mantinha, e tudo aquilo que eu me orgulhava, daquilo que eu me esforçava, para ser alguém salvo, para ser alguém de Deus, hoje eu considero tudo como refúgio. E aí o original grego é fezes. Então, de tudo que eu fazia, aquilo lá para mim é cocô, já não vale mais nada daquilo que eu fazia, porque eu considero aquilo tudo como perda. Mediante a fé que eu tenho em Cristo, todo o meu esforço é em vão, porque é Ele quem me justifica.
E aí ele continua: para conhecer o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então o que ele fala, quando eu considero que eu morri junto com Cristo e ressuscitei com ele. Então a Bíblia fala assim que nós fomos crucificados com ele. Então quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu somente por nós, ele morreu como nós. Ele morreu como você, ele morreu como eu, porque era necessário que nós morrêssemos, né? Então, para cumprir a lei, que era necessário sacrifício, para alcançar o perdão do pecado, para que houvesse justiça. Quer dizer justiça? Justiça é como se fosse para obter justiça de Deus, é para obter um parecer favorável de Deus, é para obter um parecer aprovado por Deus. Então quando nós nos convertemos e quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele nos justifica. Ele faz o quê? Ele não só te limpa do pecado, Ele põe um selo de você como aprovado, como reto. E assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, como novas criaturas. E aí tudo que é velho se passou e tudo se fez novo. Então quando nós ressuscitamos com Cristo, a palavra novo não é apenas um novo do tipo uma nova Bíblia. É algo nunca criado. Então quando nós ressuscitamos com Cristo, quando nós morremos para o mundo e ressuscitamos com Ele, Ele cria em nós algo nunca visto na face da terra. Vocês estão comigo? Amém? Então o que Paulo estava falando? Eu morri com ele e ressuscitei com ele algo novo, nunca visto, porque tudo aquilo que eu fazia não adiantava de nada, e eu considero como perda. E aí ele fala assim, e não que eu tenha alcançado um lugar do qual eu posso me vangloriar, porque ele fala assim, não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aí ele fala, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do quê? De tudo aquilo que eu me esforçava para fazer pela minha própria força. Essas coisas elas já ficaram para trás, e eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí a gente para por aí. Então o que Paulo estava falando? Paulo estava falando assim, eu peguei tudo aquilo que eu fazia, e que não serviu de nada, porque eu fui alcançado por Cristo, e eu considerei tudo aquilo que eu poderia mergulhar como vindo de mim e deixei para trás. Por quê? Porque é pela graça que nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém? Então, por mais que Paulo se esforçou, por mais que Paulo fez, ele fala assim, viu, se vocês quiserem falar que é por aquilo que vocês fazem, deixa que eu falo, porque eu fiz. Mas tudo isso que vocês falam não serve de nada, porque esquecendo do que ficou para trás, eu sigo adiante, eu vou em frente, eu prossigo para o alvo. E aí hoje a gente vai ver o que é aliviar a bagagem. O que é aliviar a bagagem? Então, isso são todas as coisas que às vezes nós carregamos conosco. A nossa própria força, os nossos próprios méritos, as nossas próprias feridas, as nossas próprias justificações, os nossos próprios mimimis, e querer alcançar de um pai através de performance, que não funciona, porque um pai não precisa de performance. Não importa o que o Mateus faça, eu amo ele da mesma maneira. E nem agora que ele está chorando, eu deixo de amar ele. Mas se ele ficar quietinho, o que ele faz? Ele me dá prazer, ele me agrada. Então não é por performance, não é por aquilo que nós fazemos, mas é por quem
Deus é e por quem Ele nos transformou. Amém? Então, o que é aliviar a bagagem? Aliviar a bagagem, primeiro ponto, é saber que a história de seus pais, pastor, ou qualquer exemplo bom ou ruim, não é a sua. Amém? Vou ler de novo. Saber que a história dos seus pais, pastor, ou qualquer exemplo que você tiver de bom ou ruim, não é a sua história com Deus. Por quê? Porque Paulo começa a chamar, né? Eu sou filho de judeu com mãe judia. Eu fui circuncidado. Eu sou da tribo de Benjamim, da qual saiu o rei Davi. E qual que é a sua história? O meu pai é pastor da igreja X. Eu sou o filho eu sou a quinta linhagem de uma família de pastores. Eu conheci um rapaz que eu falava assim, olha, não faz esse tipo de coisa, você está abrindo brecha. Ele falava assim, que é isso, rapaz? Meu pai é crente. Meu pai ora todo dia e lê a Bíblia. Você acha que essas coisas pegam em mim? É contar com o outro para aquilo que é seu. Nós temos que ter a nossa história com Cristo. Então nós deixamos essas experiências que não nos definem, para ouvir de Deus aquilo que nos define, e para criar uma nova história com Ele. Nós temos a possibilidade de criar uma nova história, de escrever de novo, porque Deus nos fez como criaturas novas. Então nós deixamos todo o passado, bom ou ruim, para construir uma história com Deus. Porque às vezes podem ser feridas. Eu fui molestado, ou eu fui roubado, ou eu fui traído. Ou podem ser histórias boas. Meu pai foi empresário, meu pai foi missionário, meu pai foi pastor, meu pai orava por cura e as pessoas eram curadas, meu pai recebia profecias, meu pai profetizava, meu pai, minha mãe, meu tio, meu pastor. Nenhuma dessas pessoas é você. E aí Deus te chama a viver uma experiência com Ele, deixando toda a sua linhagem, novamente, boa ou ruim, para escrever a sua história com Ele. Porque quem prega a palavra não pode pregar somente a experiência dos outros. Você não pode pregar algo que outra pessoa viveu. Se você prega o amor de Deus, você tem que pregar o amor de Deus porque você se sente amado. Porque nós conhecemos os atributos de Deus através das nossas experiências com Ele. Amém? O Senhor é o meu provedor porque Ele já proveu na minha vida. O Senhor é Jeová Rafá, aquele que cura porque Ele já me curou. O Senhor me ama porque eu me sinto amado por Ele. E não porque alguém me diz que Ele ama, porque alguém me diz que Ele cura, ou porque alguém me diz que Ele provê. Mas você tem que buscar a sua história com Deus. Na hora que você for falar para alguém, não que você não possa falar isso, não que você não possa contar um testemunho que você ouviu, mas não seria muito mais gostoso se esse testemunho fosse seu? Não teria muito mais impacto na vida da outra pessoa, de você falar assim, aconteceu comigo? Agora nós temos que ter a plena clareza, que para contar o testemunho, nós temos que viver a situação. Para você contar um testemunho de provisão, você tem que estar na dependência. Para contar um testemunho de cura, você precisa orar por alguém que precisa ser curado. Para falar que Deus é amor, você precisa ter se sentido amado por Ele. Ter cultivado um tempo na onde Ele te diz, eu te amo. Na onde Ele te diz, eu me importo com você. Nós não podemos falar num Deus que fala conosco, se nós não nos importamos de ouvir a voz dEle. Eu não posso chegar aqui e falar assim, gente, Deus fala com o pastor. Pastor, Deus fala. E Deus falou isso para ele uma vez. Deus fala com ele, mas Deus fala comigo também. E olha que incrível, normalmente Ele confirma as coisas no coração do pastor e confirma nos nossos. Porque nós temos um só Deus.
Então nós devemos conquistar ou começar uma história com Deus. E todos os dias nós temos 24 horas para escrever uma nova história. Por quê? Porque tudo aquilo que não é bom e tudo aquilo que não agrada, a gente deixa para trás, pede perdão e deixa para trás. Nada de, a expressão é feia, mas nada de lamber feridas. Ai, doeu, parece aqueles gatos, ai, doeu. Não, doeu e passou e vamos adiante. Não, doeu e passou e vamos adiante. E se for preciso orar mais de uma vez, você ora mais de uma vez. Por quê? Porque quando nós oramos incessantemente, o Senhor vai nos moldando. Porque a oração nos molda também. Porque, vamos ver aqui o que aconteceu em Atos. Vamos lá, Atos 19. Abre sua Bíblia aí, vamos ler junto. Vamos abrir para dar para todo mundo ler. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Acho que vocês não aprenderam a musiquinha, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos 4 são, que a vida de Jesus nos contam. Só os velhos, a Dai está rindo. A Janete também, ela está de máscara, mas eu estou vendo o sorriso dela. Atos 19, 13 e 15, vamos lá. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, sob possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, filho de pastor, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E aí, se você continuar a ler, eles apanharam dos endemoniados. Por quê? Porque Jesus eu sei quem é, Paulo eu também conheço. Agora você, quem é você? Qual é a sua história? O que você viveu com Deus? Qual é? Qual é a sua? Nem os demônios conheciam eles. Você acha que era alguém importante? Podia ser aqui, porque no mundo espiritual era um desconhecido. Porque não adianta eu ir no nome de alguém sem não ter vivido. A não ser o nome de Jesus, né? A não ser o nome de Jesus. Mas aqui nós aprendemos uma lição. Que não adianta eu contar a história de alguém. Eu preciso viver a minha história. Eu preciso conhecer a Deus e eu preciso ser conhecido por Ele. Eu preciso cultivar um relacionamento. Em Jó 42:5 fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Não adianta só ouvir de Deus. Não adianta só ouvir seu pai falar de Deus. Você esquece a sua linhagem e começa a construir, pode ser agora, uma história com Deus. Amém? A outra coisa que o que é aliviar a bagagem? Aliviar a bagagem é deixar a religião. Quando estava lendo, o que mais me chamou a atenção foi a palavra fariseu. E o que Paulo fala? Que de religião ele conhecia. E qual será? E ele fala tudo o que ele fazia, né? O que para ele era considerado religião: guardar o sábado, não comer carne impura, não trabalhar, guardar o sábado, né? Não trabalhar depois do pôr do sol da sexta, guardar a lei, ter aqueles filactérios, né? Que eram aquelas cordinhas com alguma parte, algum mandamento que carregava no pescoço. E aí, o que será que é religiosidade para nós hoje? Porque as pessoas que não conhecem a Deus acham que uma vez eu estava no escritório, trabalhava lá em Campinas, e aí a moça falou para mim assim: nossa, você é muito religioso. Aí eu fiquei meio ofendido. Aí tinha um outro amigo meu que era cristão,
Aí ela viu que eu não fiz uma cara assim de feliz. Aí ela falou assim, por que você não ficou feliz? Aí o meu amigo foi explicar, não, é que para nós, religiosidade não é uma coisa boa. Por quê? Porque ser religioso não quer dizer que eu sou salvo, ou que eu conheço a Deus, ou que eu sou conhecido por Ele. Porque a religiosidade normalmente são os atos de justiça que nós mesmos fazemos, esperando alcançar alguma coisa. Então, o que seria para nós a religiosidade hoje? Eu vou todo domingo na igreja. Eu sempre trago uma moedinha. Eu dou esmola na rua. Ou eu carrego sempre a minha Bíblia. Ou você pode pensar em outras coisas que nós fazemos como atividades. Ou se orgulhar de orar, porque eu oro 1 hora por dia. Porque eu leio a Bíblia todo dia. Quando são atos vazios, que não estão no nosso coração em conhecer o Criador, não passa de religiosidade e tradição. Qual a tradição que nós carregamos? Qual é a tradição que você carrega e se orgulha de carregar? Qual a religiosidade que você guarda tão dentro do seu coração, que você acredita que Deus não pode fazer aquilo, porque isso não é Deus? A pessoa não pode cair no chão, porque Deus não faz isso. Qual que é aquilo que prende Deus numa caixa? A religiosidade tenta pegar um Deus que é infinito, que mede os céus com a palma das suas mãos, que faz da terra de estrado para os seus pés, que chamou as estrelas pelo nome. E aí você fala que ele não pode fazer alguma coisa. Não pode vir de Deus isso. Aí a não ser que não seja do caráter de Deus que nós conhecemos na Bíblia, que seja algo que vá contra a palavra dele, aí eu acredito, não pode. Não, realmente não pode ter Deus. Deus me mandou mentir. Não, aí não pode ser Deus. Agora, qual que é a religiosidade que nós guardamos? Qual é? Nós não podemos dar glória a Deus no meio do culto, porque isso vai contra a nossa liturgia. Ou eu sou da época que não podia bater a mão, podia bater palma. Logo que eu comecei na igreja, começaram as baterias, né? A Dai também lembra. Eu vou contando as histórias antigas, a Dai lembra de todas. A Dai é crente velha também. Então, o que o pessoal fazia? O pessoal pegava todas essas tradições a Gico lembrou também. Todas essas tradições e religiosidades e colocavam Deus numa caixinha, limitando o seu poder, limitando aquilo que Ele faz. E aí a gente ouve alguns testemunhos, e quem somos nós para julgar um testemunho que não vai contra a palavra de Deus? Porque a Bíblia ela sempre foi a nossa base. Ela sempre foi o terreno firme, na onde nós nos firmamos. Mas nem a Bíblia limita o poder de Deus. Porque Ele é infinitamente maior do que um livro. Um livro que é a palavra de Deus. Não é o nosso manual de conduta, não é um guia para chegar a algum lugar. É a palavra de Deus escrita e revelada. Eu comecei a distribuir conteúdo no Instagram, porque eu fiquei impactado com uma frase que eu li, que se eu não me engano é de Martin Luther King. Ele fala que o que preocupava ele fala assim, o que me preocupa não é o barulho ou não é a voz dos maus, mas o silêncio dos bons. Então nós temos que ser uma voz que vai contra. Você não pode ver alguém que fala em favor, por exemplo, do aborto que foi aprovado esses dias mesmo na Argentina, e celebrar com aquilo. Eu lembro que no primeiro ultrassom que nós vimos do nenê, acho que ele tinha o tamanho de uns, sei lá, aí ele vai saber, mas ele era muito pequenininho. E ele já mexia os bracinhos e já mexia as perninhas. E se eu não me engano é o período que eles falam que o feto ainda não é um ser. Sei lá, 12 semanas.
E aí as pessoas comemoram o assassinato, e nós ficamos quietos. E alguém fala do seu lado, e você fica quieto. Pensa, nós somos os mantenedores da paz, né? Pacificadores, o Andrew me ensinou, pacificadores, nós somos os pacificadores. Mas nós precisamos aprender a nos comunicar de maneira corajosa, a ponto de firmemente declarar as nossas crenças, sem criar raiva e nem criar contenda. Mas nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ser alguém que vê alguém celebrar a morte e não ficar preocupado com aquilo. Nós não podemos ser alguém que vê as pessoas não poderem falar de Deus, ou não poderem defender as suas ideias, e ficarmos quietos, porque todo mundo tem um direito. Eles podem nem estar falando aquilo que é certo, mas nós não podemos tirar deles o direito de falar. Mas nós temos o dever de mostrar o nosso ponto. Aí Mateus 7, 21 e 22 fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Porque operar milagres não é viver um relacionamento com Deus. Porque o poder não está em nós. E o poder não está em quem recebe a oração, mas o poder está no nome de Jesus e no Espírito Santo que faz. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes aparecem pessoas operando milagres e ensinando heresias. Quando os frutos, porque milagres não são frutos, milagres são milagres produzidos por Deus. Frutos somos o que nós produzimos, frutos de arrependimento, frutos de bondade, frutos de graça, frutos de amor, isso é o que nós produzimos. Os milagres são o Espírito Santo que opera, amém? Os falsos profetas, eles vão aparecer fazendo muitos milagres, mas errando na palavra de Deus. E aí tem uma passagem que eu não vou lembrar, porque eu ainda não estou tão bom assim de lembrar os endereços, que fala assim, que vocês não sejam crianças que se deixem levar por qualquer vento de doutrina. Que é isso? Você não pode se agarrar a qualquer ideia que alguém fala. O certo é, depois que eu acabar de pregar, você entrar no seu grupo da célula, que eu já mandei o estudo, pede não mandei, nos supervisores. Pede para o líder, pede para o supervisor, o estudo. E aí vai lá você e estuda tudo aquilo que eu estou falando. Por quê? Porque eu não quero que vocês simplesmente comprem tudo que eu falo. Eu quero que vocês aprendam por vocês mesmos o que está na palavra de Deus. Quero que vocês tenham fome e sede de conhecer a Deus. E eu conheço a Deus, mas você não pode olhar para mim, igual a gente aprendeu e falar assim, ele conhece a Deus. Você tem que conhecer a Deus. E você tem que saber onde que está escrito. Você tem que saber o porquê está escrito. Você tem que saber se eu não estou falando nenhuma borracha aqui. E se eu estiver falando borracha? Né? Então pega e estuda por você mesmo. Cria o hábito de estudar. Porque muitos vão operar milagres. Mas que nós não nos deixemos levar pelos sinais que não são deles, mas sim são dos céus. Amém? Terceiro ponto. Está cedo ainda, mas eu estou quase acabando. Esquecer o que ficou para trás. Aí Paulo fala assim, esquecendo de tudo aquilo que ficou. E esquecer requer uma atitude e uma escolha nossa. Nós devemos escolher esquecer. Porque ninguém esquece, ninguém deixa para lá algo que ele não quer. A nossa vida é feita de escolhas, nós escolhemos. Eu escolhi guardar algo da pessoa, ou eu escolhi liberar ela e esquecer aquilo que ela me fez. E o esquecer, ele é algo que acontece na onde? Na nossa mente.
E aí eu não consigo me esquecer de Romanos 12:2. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós temos que o quê? Ir transformando a nossa mente para que essas coisas que querem se agarrar em nós fiquem para trás. Então nós vamos decidindo viver uma nova história, esquecendo aquilo que fizeram, esquecendo aquilo que nós fizemos. Para o quê? Para avançar. Nós devemos transformar a nossa mente de escravos do pecado que éramos, para filhos de Deus, novas criaturas que nós somos. Por quê? Porque se você não solta essas coisas, se você não escolhe esquecer essas coisas, você fica no deserto. Não avança. É como se colocasse... Já tentaram passar uma porta com algo que é maior do que a porta? Sem perceber? Eu já fiz isso, gente, tenho que confessar. E aí você carrega algo assim, não tem nada aqui para eu pegar, mas você... Aqui. Você carrega algo assim, e a porta é do tamanho aqui do... Esqueci o nome disso, mas vocês entenderam. E aí você vai indo reto assim, olhando para frente, tum, e volta. Só que não esquecer é saber que isso daqui não vai te deixar passar. E tentar continuar passando. Aí você vai, tum, e volta. Aí, você vê que aquilo não é bom, e eu estou falando para você que não é bom. Você viu e eu falei. E aí você vai, e volta. E aí o que isso vai acontecendo? Isso daqui vai crescendo, não tem mais nada aqui. Aí ele cresce, e fica mais pesado e te segura mais um pouco. E aí cresce, você vai tentar de novo, porque você não largou, lembra que eu falei? Que aquilo que a gente não deixa para trás cresce? E aí cresceu, ainda bem que não dá para pegar o teclado do Pio. Aí você vai, pum, e aí de novo, o Espírito Santo fala assim, deixa esse negócio para trás. E aí eu venho aqui e falo assim, perdoa. E aí, você lê na Bíblia, a oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, como nós temos perdoados. E você segura, aquele negócio cresce, vira o teclado do Pio. O teclado do Pio é uma benção, não estou falando que é ruim. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente não deixa para trás, cresce, aumenta, cria raízes. E é isso que ele fala. Decidindo transformar a minha mente, para deixar aquilo que eu achava que era bom e é ruim para trás, eu prossigo. Porque uma caminhada que era para ser de dias, virou 40 anos, viraram 40 anos. Por quê? Porque os pepinos eram bons no Egito. Porque no Egito a gente tomava chicotada e trabalhava 16 horas, mas os pepinos do Egito eram demais. Mas gente, nós vamos para uma terra que mana leite e mel. Manda os espias lá e vocês vão ver, e eles trazem um cacho de uva gigante, e um favo de mel gigante. Só que o que a mentalidade do Egito fala? Tem gigante. E aí a mentalidade do Egito fala para você assim, o gigante é grande. E aí você esquece tudo que Deus já fez por você, porque você agarra na ideia que o gigante é grande. Porque o que aconteceu no Egito? Sinais e maravilhas, morreram os primogênitos, caiu fogo do céu, o dia virou noite, o Nilo virou sangue, chegou no Mar Vermelho, bateu o cajado, abriu, aí está lá, nossa, mas está muito sol, vem a nuvem, cobre, para onde nós vamos? Desce a coluna de fogo e mostra o caminho. E na hora que eles chegam na beira da terra prometida, eles esquecem tudo aquilo que Deus fez para eles, e falam, os gigantes são grandes. Os gigantes são grandes. Porque a mentalidade que o Egito era bom ainda não tinha saído da mente deles. E aí o que foi preciso? Foi preciso caminhar 40 anos no deserto, para que todos aqueles que lembravam e que gostavam do Egito, ficassem para trás, para que a terra prometida fosse conquistada.
Por quê? Porque escravo não entra na terra prometida. Escravo não acessa o coração do pai. O filho acessa. O filho acessa. O escravo não. E aí, se você lembrar da sua jornada com Cristo e do que está escrito na palavra, fala assim: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Por quê? Por quê? Vai ficar bom. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos compra do pecado. Mas conforme nós vamos caminhando com Cristo, nós nos tornamos amigos dEle. Porque amigos se deixam influenciar. Porque amigos ouvem as ideias dos amigos e se deixam moldar por aquilo que é bom. E aí você é amigo de Deus e Ele vai te transformando. E você é amigo de Deus e Ele fala aquilo que não é bom e você deixa para trás. E você é amigo de Deus e Ele faz alguma coisa que você pediu que talvez ainda nem estava nos planos dele. Por quê? Porque Ele falou para Moisés: sai da minha frente que eu vou matar tudo eles. Senhor, mas é o teu nome que vai ser envergonhado. E Deus muda de ideia. Por quê? Porque Moisés era qualquer um? Não, Moisés era amigo de Deus. Moisés viu ele passar na fenda da rocha. Abraão, pai da fé. Abraão era amigo de Deus. Deus dedurou Abraão para ele não ficar numa situação ruim. Fala para o rei lá, viu? Sara é a esposa de Abraão, não é irmã não. E aí, essa aqui é sua esposa, não é sua irmã. Você quer que eu caia em pecado? E devolve Sara. Por quê? Porque é um relacionamento de amizade. Já não são mais servos, mas somos amigos. E como que a gente se torna amigo de Deus? Quando nós permitimos que Ele vá nos podando, assim como diz a parábola da videira, até nós estarmos novamente no ponto que dá fruto. Nós temos uma videira lá na chácara, a Vilma plantou, e aí era muito difícil da videira dar uva, ela não dava uva. E aí o Cidinho aprendeu que tem o dia certo e a época certa da videira ser podada. E ano passado, no dia certo, na época certa, ele podou a videira, se eu não me engano, em agosto. E aí você conta os nozinhos lá do ramo, se não me engano são 7, e corta. E aí a videira volta a crescer. Por quê? Porque se você não poda a videira, ela não dá fruto. Se você não poda a videira, ela continua a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, até que o pé morre de tanto que o ramo cresceu. Mas ele cresceu sem dar fruto. E aqui a Bíblia fala que conhecereis a árvore pelo fruto que ela dá. Então, quais os frutos que nós estamos dando? Até que ponto nós estamos nos deixando ser podados, ser lapidados, para que nós voltemos a dar frutos? Nós não queremos vender uma ideia de que ser cristão é super fácil. Na hora que você aceita Cristo, você recebe uma capa e uma roupa azul e sai voando para todo lado e ficou super fácil agora porque as balas não me atravessam e eu tenho raio-x no olho. Não é isso. Deus ele vai te dando conforme você vai produzindo. Porque é igualzinho a parábola das dracmas e dos talentos. E aí, para quem acha que isso aqui é um livro comunista ou socialista, lê as parábolas. Não tem nada de comunista aqui. O que Deus faz? Ele tira de quem não deu fruto e dá para quem deu fruto. Por isso que nós devemos estar atentos ao nosso ponto de frutificação, aonde Deus quer nos levar para nós darmos mais frutos. Só que ser podado não é gostoso. Ser transformado não é gostoso. Esquecer o que ficou para trás não é gostoso. Transformar a mente não é gostoso. Por quê? Porque vai contra aquilo que você acreditou durante toda a sua vida. Que falar em línguas era proibido. Não pode. Onde já se viu
aprendi com o pastor do pastor. E aí, ele se agarrou numa inverdade e continuou levando ela para frente. E aí você ouviu que todo mundo peca e que a vida é assim, é uma constante luta, porque o meu lado pecador ainda está aqui. Não, o seu lado pecador morreu. Nós fomos crucificados com Cristo e ressurretos com Ele. Aí você fala assim, não existe mais apóstolos, não existe mais mestres. Quando na Bíblia cita muito mais as outras funções do que o pastorado. É que hoje o pastor, mesmo sendo um profeta ou sendo um apóstolo, ele recebe o título de pastor, mas você se fecha para aquilo e não permite ser moldado. Você acredita numa mentira que a cura não acontece mais. E aí você não ora mais. E aí se alguém fala para você, viu, existe cura, você fala assim, é mentira. Porque tal pessoa falou que isso era para 50 anos atrás e vai acontecer daqui 200 anos, quando vier o avivamento. Não, os dons são para agora. A manifestação de Deus é para agora. E o que a gente vai fazendo? Nós vamos estudando a palavra e pedindo para o Espírito Santo se revelar para nós. E aí nós pegamos essas mentiras e transformamos em verdade. E como nós transformamos uma mentira em verdade? Nós achamos a mentira que foi contada e o versículo bíblico que é contrário a essa mentira, e nós começamos a meditar nela. E aí eu fiz uma faculdade, estou fazendo um curso para ensinar para vocês o que é meditação. E vocês vão aprender em 30 segundos, o que eu demorei, acho que, já uns 5, 7 anos para aprender. Sabe quando você deita na cama e lembra daquela conta, e perde a noite de sono pensando naquela conta? Alguém já perdeu uma noite de sono? Vamos, vulnerabilidade. Quem já perdeu uma noite de sono por causa de um problema? Eu já perdi. Isso é meditar. Você pegou aquela sua preocupação e ficou meditando nela. Eu tenho uma conta para pagar, eu tenho uma conta para pagar. Ou falaram para você assim, que os dons do Espírito... Vou dar esse exemplo porque é o que eu trouxe aqui. Que os dons do Espírito não é para todo mundo. Quem tem dom do Espírito é o pastor. A pessoa que só é cristã não tem dom do Espírito. E aí você ouviu essa mentira. E aí você vê os dons se manifestarem na vida dos teus amigos porque eles estão buscando a Deus e não manifesta da sua. Por quê? Porque você acreditou que aquilo não é para você. E aí sabe o que você faz? Você pega 1 Coríntios 1:7. E aí está escrito assim: de modo que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Eu ainda estou vivendo a parte do aguardar Jesus Cristo ser revelado. Eu estou aguardando a volta dele. Quem está aguardando a volta dele? Então vou voltar para o versículo. De modo que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam. Se nós estamos aguardando, então não nos falta nenhum dom espiritual. E qual é o melhor dom espiritual? Aquele que é preciso. A pessoa do seu lado está doente, ora por cura. O Espírito Santo que faz. A pessoa do seu lado está cabisbaixa, Deus te dá uma palavra de ânimo e você acha que é você. Viu? Vai dar certo. O Senhor é contigo. A pessoa está passando por uma necessidade e você não tem ainda o que dar para ela. Mas você fala para ela assim, eu vou orar junto com você, porque em Filipenses está escrito que não vai haver necessidade de nada na vida. E aí você vai transformando a mentira que Satanás contou para a verdade que a palavra de Deus nos revela. Qual é a mentira que você ouviu? Procura a verdade de Deus para você na Bíblia. Procura aquilo que Ele fala. Não que alguém te contou, ou que você ouviu falar, ou que você acha que leu. Procura a verdade que Ele tem para você. E aí o que Ele faz depois de tudo isso? Avançando para as que estão adiante. Então, deixando tudo aquilo para trás, eu avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, versículo 14, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
E a última coisa que eu quero falar para você é: olhe para frente. Porque esse avançar não é um avançar de passos curtos e lentos. Não, esse avançar que Paulo fala é: eu vou avançando. Eu vou avançando. Ele vai correndo. Ele vai em direção. E aí, se você corre de cabeça baixa, o que você cai? Você bate na parede. Ou você cai aqui no vão. Mas então eu fixo o meu olho em Cristo e vou avançando, e vou avançando, e vou avançando. Por quê? Porque não importa o que está acontecendo aqui, eu vou avançando. Porque a visão do futuro, ela nos faz chegar lá. Para você chegar em algum lugar, Deus te mostrou uma foto. O que Deus te mostrou? Qual o lugar que Deus falou que você vai chegar? Deixando aquilo que ficou para trás. Eu vou avançando, olhando para o alvo. Eu não olho nem para os meus pés, nem para a pessoa que está do meu lado, nem para a pessoa que está no meu outro, nem aquilo que me fizeram. Eu olho para Cristo e vou avançando. E vou na sua direção. A fim do quê? A fim de eu alcançar o prêmio celestial. A fim de eu alcançar aquilo que Ele tem para mim. Não importa o que você ouviu, ou o que te fizeram, ou a história que você viveu, Deus tem algo novo para você. Mas para você avançar a esse ponto, você tem que deixar as coisas que ficaram para trás. Deixa aquilo que limita a Deus. Deixa aquilo que você acha que você fez por merecer. Deixa as mentiras que te contaram e olha para Cristo e segue avançando. Porque quando nós sabemos aonde nós estamos na onde nós temos que ir, é muito mais fácil ir. E a palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então existem momentos que você precisa avançar e você olha para frente e você vê só lá na frente e você só vê os seus pés. Aí você olha lá para frente e caminha e avança. E aí tem momentos que a palavra do Senhor é luz para o caminho, e aí você vê aquela passarela, e aí é a hora de você andar mais rápido, é a hora de você correr, porque Deus está te mostrando para onde ir. Abraão só sabia para onde, a direção que ele ia ir, ele não sabia o caminho que ele ia percorrer, mas nem por isso ele deixou de ir. Você sabe dentro de você o caminho que Deus tem para você, ou a direção que Ele tem para você. E aquilo que Deus tem para nós sempre é abundante, sempre é excessivamente maior do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas nós temos que lembrar que nosso Deus não é um Deus egoísta. Então a história que Ele tem para você, ela é sua, mas ela é sua com Ele, porque nós somos coparticipantes daquilo que Deus está fazendo. E Deus derrama graça sobre nós, e a graça nos alcança. Mas quando Ele derrama favor sobre a sua vida, é para você abençoar a vida do outro, nessa caminhada. Então qual foi o favor que Deus te deu? Deus me deu uma clareza de direção. Então eu agarro alguém que ainda não tem essa clareza, porque foi um favor que Deus derramou sobre mim, eu agarro ele e vou. E aí eu já aprendi que eu tenho que deixar as coisas para trás, e eu ensino ele que ele tem que deixar as coisas para trás. Porque nossa caminhada cristã, ela é uma coparticipação com Deus. Mas a palavra do Senhor também diz que a terra aguarda ansiosamente a manifestação daqueles que são filhos. Então o mundo aguarda você se revelar como filho de Deus. E nesse momento que você conseguiu deixar tudo para trás e segue adiante, aqueles que estão para o caminho, você agarra junto e leva junto, e você abençoa eles, e você ensina eles. E aí chega um ponto que eles começam a ensinar você, porque eles também vão avançar. O importante é aliviar a bagagem. Vai deixando aquilo que te prende, aquilo que te segura, aquilo que te barra. É um pensamento, é uma atitude, é um perdão. O que é que tem te segurado? O que é que você precisa deixar para trás? Na palavra do Senhor diz que o reino dele é paz, é justiça, e aí a tradução correta é uma mente saudável.
é algo que não nos perturba. Então, paz, alegria, justiça, uma mente saudável. Tudo aquilo que tira você, que tira a sua paz, que não é justo, que não é aprovado por Deus, que perturba a sua mente, que não te traz alegria, não pode ter vindo de Deus. Qual o pensamento que você guarda tão cativo? Qual fortaleza que precisa ser derrubada para que uma verdade seja revelada na sua vida? Existem coisas que o diabo coloca nas nossas mentes e a gente acredita e vai crescendo, mas o Espírito Santo revela, e Provérbios diz que ele dá estratégia para pular o muro da fortaleza e derrubar ela, que nós não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra o Espírito, e nós temos armas espirituais para derrubar fortalezas. Você tem a capacidade de destruir aquela mentira que o diabo te contou. E a gente vai cantar, o Mar está aqui, pode apagar as luzes, vamos nos colocar em pé. E nós temos que produzir frutos. Qual fruto você vai produzir hoje? Hoje você tem a oportunidade de produzir um fruto de arrependimento, de perdão, de transformação. O que você vai deixar para trás? Não deixa isso te consumir, não deixa isso tirar a sua paz. Deus tem coisas muito melhores e muito maiores. Vou te dar um exemplo que aconteceu semana passada. E o Marcelo sabe fazer isso, ele fez isso semana passada. Nós combinamos de fechar o portão para não ter acesso aqui de qualquer um, e nós não avisamos todo mundo. Porque nós decidimos na reunião e foi tão corrido, e aí a gente passou o pessoal do Connect, mas não passou para todo mundo. E aí o portão estava fechado. E o Marcelo chegou, ele ficou muito bravo. Marcelo, não sei se eu podia contar, mas já estou contando, me perdoa se eu não podia, mas é bom. E aí o Marcelo chega lá, e ele fica muito bravo, ele falou assim, eu fiquei muito bravo, porque eu queria entrar e o portão estava fechado, e não quiseram abrir para mim. E aí ele falou assim, eu fiquei. E aí depois me explicaram que é por conta de segurança, e por conta do time do Connect, trabalhar melhor, as pessoas que chegam pela porta principal. E aí ele me deu um abraço e me pediu perdão. Eu abracei ele, falei que eu amava ele, que não tinha problema nenhum. Vocês entenderam? O que cresceu no coração dele? Uma amargura. Fizeram isso, não me deixaram entrar. E aí pode ter crescido. Eu deveria poder entrar, afinal ele é supervisor. Mas o estacionamento ficou para aqueles que vão trabalhar no culto, mas a gente não tinha falado para ele. E aí ele falou assim, era para eu deixar entrar, mas o que ele fez? Ele se arrependeu de ter ficado bravo, e me deu um abraço e me pediu perdão por algo que eu nem sabia que ele tinha feito. Mas sabe o que isso faz? Pegou qualquer mentira que Satanás poderia fazer crescer no coração dele, e foi jogado no mar do esquecimento, e foi jogado na fornalha. Por quê? Porque ele não deixou crescer. Sabe o que ele fez? Ele olhou para o lado e falou assim, sai daqui, e limpou. Ele olhou para o lado e falou assim, eu não permito que isso se torne verdade no meu coração, e me deu um abraço. Ele se arrependeu do que ele pensou, e o arrependimento dele produziu um fruto, que foi uma atitude de amor para comigo, e me deu um abraço. E eu pedi perdão para ele, por não ter falado, falha minha também. Mas o que você vai fazer hoje? Não é o que você vai fazer amanhã, ou o que você vai fazer a partir da semana que vem. É o que você vai fazer hoje. Qual atitude você vai tomar hoje? Porque nós temos sempre uma oportunidade de começar uma nova história, e de esquecer as coisas que ficaram para trás.